analisar. Agora, eu gostaria de fazer uma breve análise, antes da gente partir para o centro da questão, que é o fato de o canal Pátria e Defesa acompanhar todo esse processo que vem antes da eleição do presidente Bolsonaro. Eu sempre digo aqui que o papel nosso foi trabalhar para que o presidente fosse eleito, posteriormente para que ele se mantenha e consiga aplicar todas as falas, até promessas que foram feitas durante a campanha, né? E hoje, principalmente em 2022, a gente trabalha, não só nós aqui, todos os produtores de conteúdo, leais ainda, legítimos da direita, para que o presidente seja reeleito. Essa é a ideia. Porque eu e alguns colegas, nós entendemos que o presidente Bolsonaro, ele representa os anseios do povo que foram aprovados e depositados em forma de voto na urna eletrônica em 2018. Você não votou simplesmente no homem, você votou naquilo que ele defendia. A minha concepção é que o presidente não traiu nenhum desses princípios, apenas não conseguiu implementar todos porque nós elegemos o presidente e, infelizmente, a maturidade, o ponto de maturidade que nós tínhamos na época não foi suficiente para nós reconhecermos as virtudes e os vícios dos parlamentares que nós entregamos para serem eleitos junto com o presidente. Algo que já foi superado, no meu entendimento, pelo menos por boa parte da população, para 2022. Nos últimos 3 anos, nós vimos nos reeducando com relação ao tema da política. O brasileiro médio de hoje não é mais o brasileiro que votou em 2018. Ele amadureceu, ele entende, ele vê os resultados, entende o processo de lisura e austeridade do governo, entende as aplicações e o progresso que nós tivemos nas pautas e entende principalmente que aquilo que não evoluiu não foi por culpa do presidente, mas pelo fato do presidente estar, esse sim, muito isolado dentro da esfera do poder. Mas que a gente pode corrigir isso e amplificar a presença do povo brasileiro no sistema e, consequentemente, devolver o Brasil para o brasileiro. Essa é a expectativa. Aí, um outro ponto. O ápice desse processo eu participei. Eu acredito, eu não vou dizer todos, porque foram mais de uma centena, mas algumas dezenas de movimentos e manifestações ao redor do Brasil. Eu lembro de ter ido em manifestações no Rio de Janeiro, mais de uma. Brasília, muito mais do que 5 ou 6. São Paulo, dezenas. Nos últimos. Belém do Pará, Pernambuco, Minas Gerais, ao longo do ano. Ao longo, dos 3 anos. E em todas ter encontrado espontaneamente apoiadores do presidente e desse projeto, dessa ideia de liberdade, de patriotismo, inclusive, em todos esses ambientes. E vou citar alguns pontos comuns. Essas pessoas iam lá. E me diga se eu estou equivocado aí, se você estiver aí. Sem receber nenhum centavo de nenhum sindicato ou de nenhuma organização política, foram, por sua vontade, compraram dos seus próprios bolsos, do fruto do seu trabalho, camisas verde e amarelo, seja lá qual for, de time da seleção ou simplesmente meu partido é o Brasil, ou eu apoio o Bolsonaro, enfim. Tiveram despesa, pagaram seu Uber, seu táxi, seu metrô, seu ônibus para chegar nesses locais. São pontos comuns. Aliás, em muitas, como eu vi uma das manifestações, uma ou duas que eu estive em Brasília, foi negado pelo governo estadual local a possibilidade da gente tomar água. Proibiram as pessoas que vendiam água para que a gente ficasse com muita sede e saísse correndo. E o brasileiro deu um jeito. O pessoal ia lá fora, nas paralelas do eixo monumental, comprava água, tomava e trazia. Ou até, como aconteceu, por exemplo, com o pessoal do agro, pegou uma carreta lá fora, compraram água e distribuíram de graça para quem estava lá dentro. Tá? Quando viu que o pessoal estava com sede. Eu participei de várias. Em todas foi um número extremamente relevante. Essas manifestações foram ignoradas pela mídia ou distorcidas pela mídia e pelas autoridades. Quando não eram ignoradas pelos milhões de brasileiros que estavam nas ruas, eram chamadas, inclusive, de antidemocráticos, sem que nada antidemocrático tenha acontecido e sem que sequer violência fosse registrada. Apenas o povo, a gente via isso no rosto. Não adianta o pessoal mentir, todos nós temos registro. Aliás, é por isso. Você sabe por que entraram na casa dos produtores de conteúdo? Para arrancar os seus HDs
com excesso de material documental, muitos perderam tudo, de material documental dessas mídias, tá? Dessas mídias digitais guardadas sobre os eventos. Foram lá para roubar isso dos produtores de conteúdo. Esse é o principal motivo, inclusive. Não só calar, mas apagar a história. Né? Ninguém nunca fala disso. Por isso que é um risco, inclusive, estar aqui. Tá? Mas essas cenas foram eternizadas na internet. Não dá mais para esconder a verdade. Ok, isso já está acontecendo, né? E isso foi registrado. Tá? O que acontece depois de tudo isso? Nós temos os grandes eventos do 7 de setembro de 2021, que eu tenho certeza que serão um espelho menor do que acontecerá em setembro de 2022, visto que em 2022 teremos a celebração dos 200 anos da independência do Brasil. Não passará de forma, vamos dizer assim, menor na história, né? Mas principalmente a maior quantidade de pessoas de forma espontânea, orgânica, nas ruas por todo o Brasil, principalmente na Avenida Paulista, onde não só nós estávamos lá, na pista, no chão, inclusive lá no trio, por vezes, inclusive, subindo lá junto ao presidente Bolsonaro, mas também nos nossos estúdios aqui da Avenida Paulista, onde passamos 6 horas transmitindo tudo, desde cedo, com os nossos equipamentos de filmagem, com imagens exclusivas, com pessoas trabalhando conosco, pagas por nós, para estar na pista, para registrar as imagens, entrevistar as pessoas, né? Como, no final, gerando um documentário dentro das 4 linhas da Constituição, que registrou tudo o que aconteceu. Isso é inegável. Dito isso, as pessoas tinham uma expectativa imediata de que o próprio presidente promovesse algum tipo de disruptura. Em momento algum, nós compactuamos com isso e conversamos com o público aqui do canal Pátria e Defesa que isso não ocorreria. Mas que o presidente agindo da maneira que age dentro da Constituição iria mudar o Brasil. No dia seguinte, ou 2 dias depois, com aquela questão da carta, muita gente abandonou o barco. E nós viemos aqui e dissemos, calma, isso é um processo. Trouxemos, inclusive, uma fala imediata do general Heleno sobre isso. E vocês sabem que nós temos uma conexão muito especial com o general Heleno, confio plenamente na sua fala, que falava da sua lealdade para que as pessoas tivessem paciência, que o processo estava sob controle. Durante todo o segundo semestre de 2021, principalmente após o 7 de setembro, o presidente Bolsonaro teve total tolerância com os demais poderes, inclusive aonde poderia agir por ofício. Mas deu oportunidade para que os poderes voltassem à normalidade e ao cumprimento da lei e da questão constitucional, observando a lei já existente no Brasil. Esse era o objetivo. Postura essa que nós vimos modificar drasticamente a partir de janeiro de 2022 e que se mostrou imbatível com um marco feito a partir do não atendimento do presidente Bolsonaro a uma convocação ilegal para que houvesse seu demanda. Ilegal por conta das prerrogativas do próprio cargo do presidente, né? E por conta do excesso cometido pelo poder judiciário naquele momento. E que ficou, até podemos dizer assim, desmoralizado. Tá? Agora eu quero dizer, Moisés, mas você está falando, muita gente desistiu. Claro, pessoal. Aqueles que são mais fracos de espírito, e a gente entende que as pessoas se frustram, até porque estão já sem esperança, mas eu acredito que seja importante nós conversarmos diariamente justamente para manter essa chama acesa. Porque a desconstrução, e eu falo diretamente a você que naquele momento se sensibilizou, eu falo diretamente a você, que eu entendo e compreendo esse sentimento, até porque foram 40 anos de desinformação, desconstrução da família, da identidade do indivíduo em relação ao Brasil, do processo político, mas que agora encontrou o momento, para que seja promovido o reencontro do cidadão brasileiro com a sua própria brasilidade
e com a sua própria administração dos meios, dos rumos da sua vida, que foram delegados lá atrás por confiança ou ignorância a políticos e ao sistema que foi inescrupuloso em administrar esse crédito que a própria população concedeu. Mas eu quero dizer que a minha dúvida nunca existiu. Aliás, já disse isso desde o primeiro dia, desde o próprio movimento. E trouxe aqui por várias vezes em vários episódios. Mas eu quero destacar apenas um. Tá? Além, é óbvio, de tudo isso que a gente acompanhou aqui, e eu vou colocar imagens aqui enquanto eu falo, além de tudo isso aqui que foi a força do povo brasileiro, que não foi só aqui em São Paulo, eu vou usar aqui São Paulo e Brasília nesse momento, porque você não tinha condições de ver o chão aos milhões, e a imprensa dizendo que nada estava acontecendo, ignorando que as autoridades covardes diziam que era antidemocrático o verde e amarelo. O papai, a mamãe, o vovô, o filhinho, o netinho, nas ruas era antidemocrático, pedindo que as autoridades respeitassem a Constituição Federal e as leis brasileiras. Né? Lembra disso tudo? Eu lembro bastante. Fiz parte. Mostrei São Paulo, vou mostrar aqui Brasília. Nós estávamos lá. Estávamos lá, registrado, e com a ajuda de vocês, inclusive, lotado. Mas também foi assim no Rio de Janeiro, Minas Gerais, por todo o Nordeste, pelo norte do país. Não faltaram exemplos. Mas mais do que isso tudo, presta atenção nessa fala do presidente Bolsonaro, que foi nesse dia. E eu estava lá, eu vi a surpresa no rosto das pessoas. Dá uma olhada nisso aqui e me diz o que você acha. Veja se não valeu a pena nós mantermos aqui a lealdade, mantermos aqui não só a lealdade, mas principalmente o espírito do brasileiro pela mudança, em prol do povo brasileiro, porque o inimigo vence quando você desiste. Vamos ouvir essa fala aqui, que ninguém tem coragem de reproduzir, nós fizemos isso várias vezes aqui no canal Pátria e Defesa. Admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse indivíduo que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos, ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Deixe de censurar o seu povo! Mais do que isso, nós devemos, sim, porque eu falo em nome de vocês, determinar que todos os presos políticos sejam postos em liberdade. Dizer a vocês que Não tem como não se arrepiar, né? Aí você vai dizer, Moisés, mas a gente tinha tanta expectativa, imediatamente acontecesse. Pessoal, qual era a nossa expectativa naquele momento? Que pontualmente, né, fossem impedidos de continuar agredindo o povo brasileiro aqueles que se opunham à própria lei. Era só isso. Nós nunca acreditamos numa disruptura e nem desejamos ela, porque é caro ao país. Assim como a volta da esquerda ao poder por forma ilegítima, manipulando o sistema, é mais caro ainda, mais caro também é a disruptura. E como você pode querer uma disruptura diante de um presidente que foi eleito com quase 60 milhões de votos, que tem o apoio popular, e que você tem, do outro lado, apenas uma minoria de caras muito bem preparados para manipular o sistema? É melhor continuar a luta positiva dentro das regras, e trazendo para cá aqueles que realmente podem fazer diferença. Aí você entende a capa que nós colocamos.
As pessoas vêm aqui e sempre vai ter a pergunta, mas como votar? Como se esse sistema, enfim. Eu não vou nem questionar, pessoal. A solução veio ainda 2, 3 dias depois, as pessoas estavam muito emocionadas, não deram atenção, quando houve o convite para botar. A ideia era arrefecer a temperatura, mas houve o convite do próprio TSE para que as Forças Armadas participassem do processo de acompanhamento, fiscalização e até logística das eleições, para garantir que nós não tenhamos aqui o que aconteceu nos Estados Unidos. Já deixo bem claro. E o seu amigo, mais uma vez, nós estávamos acompanhando lá. Tá? Não custa nada lembrar, porque nós estávamos lá quando essas questões foram propostas. Deixa eu trazer aqui, porque eu acho importante. Enquanto o presidente denunciava, ou apenas apresentava à nação que informações estavam sendo omitidas do povo e que, apesar de nós confiarmos no processo, inclusive na lisura das autoridades, mas que processos digitais precisam ser aperfeiçoados, assim como o teu telefone e até a tua TV precisa ser atualizada a nível de segurança, não é diferente um processo, né, com a participação popular de urnas eletrônicas. E o presidente chamava toda a imprensa para esclarecer que aquilo que vinha sendo dito por algumas autoridades não era verdade. De que o sistema era totalmente inviolável e que não havia risco. Há, inclusive, falta de verdade na fala dos próprios defensores dessa questão. E o presidente não ficou só nas palavras. Trouxe o ministro da Justiça, que também é delegado da Polícia Federal, trouxe à baila e estavam lá muito corajosamente, inclusive o general Heleno, eu estava lá nessa sala, e 50 representantes da imprensa. Porque não era algo segredo, como não deve ser segredo, nada que deve ser do poder público, justo que poder público é do povo. E o presidente chama, e eu estava nesse momento, que não é um momento que foi ao ar, era um momento preparatório entre o presidente da República, foi até uma coincidência, não era nem a intenção, onde o presidente da República pedia à imprensa que fosse honesta com o povo. Quase um sinal de ingenuidade, inclusive. Mas é bom, porque mostra que o presidente é quem ele é. Eu conheço o presidente Bolsonaro pessoalmente, já estive várias vezes com ele. Conheço o presidente Bolsonaro antes dele ser presidente Bolsonaro. E posso dizer, inclusive, que não mudou nada em relação a isso. E dá uma olhada, que tudo isso que eu estou falando... Estão contra o voto auditável, está dizendo para alguns, fique tranquilo com as ruas, quem vai contar o voto sou eu. Todos já ouviram isso? Nos regimes não democráticos, que existe eleição, regime não democrático, também. E eu quero fazer uma confissão. Eu poderia estar sentado lá do lado dos ministros, óbvio, na fileira atrás ali, né? Como alguém ali que se relaciona. Eu fiz questão de estar ali naquela posição, ao lado da imprensa, para ouvir, inclusive, o que esse pessoal estava falando. Eles não estavam interessados nem um pouco em divulgar a verdade que o presidente apresentou. Ao lado do presidente tinha um agente ali, um coronel da área de inteligência, depois sentou ali o ministro Anderson Torres, da Justiça, para revelar ao público inquéritos não sigilosos a pedido do próprio TSE, que tinham como tema principal as vulnerabilidades do sistema eleitoral brasileiro. Normal. Não querer admitir as falhas é como um ser humano que se apresenta e diz, olha, eu estou imune a tudo, eu posso inclusive circular que estou imune a qualquer tipo de mazela do corpo ou mazela do clima. Eu sou perfeito. Não existe, pessoal. Não existe perfeição na Terra. E o presidente Bolsonaro apresentou isso à imprensa, pediu que a imprensa fosse patriótica, pediu para que a imprensa fosse ao lado do cidadão. Foi um evento público com a intenção de dar publicidade, em prestar satisfação ao cliente. O cliente do sistema, aquele que paga o jatinho, a lagosta, a viagem, o cartão, tudo é o povo brasileiro. E o presidente pediu, vamos dar satisfação ao cliente.
E o presidente está sendo perseguido, aliás, esse é o motivo, inclusive, do presidente não atender o chamado do Supremo. Pois simplesmente pediu para que se desse publicidade a algo que estava sendo distorcido. E estou usando um eufemismo aqui. Pois foi uma mentira dos ministros quando disseram que o sistema era inviolável. Pois os próprios ministros sabiam que havia um fato solicitados por eles mesmos à autoridade policial federal, que é a Polícia Federal, para que se investigasse e sugerisse o aperfeiçoamento. Foi o próprio Tribunal Superior Eleitoral que pediu a investigação. Significa que o próprio tribunal reconhecia que havia vulnerabilidade. Detalhe, que aí a imprensa não gosta de divulgar, mas você que está aqui sabe. Os logs dos acessos dos hackers, que estiveram por mais de 9 meses, ou em torno de 9 meses, entrando e saindo do sistema eleitoral sem sequer ser detectado, foram apagados por funcionários, administradores do sistema, para que não se descobrisse o tamanho do problema que eles causaram. Afirmar, por exemplo, que não há capacidade de manipular, desculpa, não dá, porque os rastros de onde passaram foram apagados. Mas, enfim, não estamos falando da eleição de 2022, nesse caso, estamos falando do que aconteceu antes e que o presidente trouxe à baila para que não ocorra no futuro. O que resultou desses pedidos do presidente Bolsonaro? O que resultou? Que a autoridade eleitoral convidasse as Forças Armadas brasileiras para participar do processo. Quando isso ocorreu, imediatamente, para o meu entendimento, alguém que é razoável, que quer tudo dentro da regra, foram atendidos. Porque eu acredito na lisura das Forças Armadas, eu conheço porque convivo há 30 anos lá. Eu tenho vários amigos, pessoais, inclusive, de mutuamente frequentarmos as casas. E sei que esse pessoal pode ser chamado de tudo, menos de desonesto. E nunca pode ser atribuído a eles a falta de patriotismo. Não tem ninguém mais patriota no Brasil do que os militares. Principalmente aqueles que estão na cadeia de comando e decisão, que passaram 40 anos em frente à bandeira nacional, quase que todos os dias, cantando o hino nacional e jurando a defesa da própria pátria. Não tem ninguém melhor dentro do sistema para isso. Sistema que é podre, corroído e que hoje no Brasil, tanto político quanto do estamento em si, serve a interesses que não são do povo brasileiro. Posso afirmar isso até por conviver. Então, esta foi a garantia. O presidente ainda assim se comportou de forma a dar a oportunidade do próprio sistema se corrigir. Foi nobre. Claro que isso exigiu ainda mais sacrifício do povo, mas que diante de um processo que vai ser agressivo agora em 2022, que é o processo eleitoral, entendeu que não é mais possível tolerar o intolerável.